Porque é isso que o Kim Paim, o Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro não quer que você saiba. O presidente, o PL, encaminha assim. Por que eles não se opuseram ao projeto? Eduardo Bolsonaro votou a favor... Não, isso foi em 21. Ah, você tá me zoando. Em 21, com o PT, PSOL e o restante da esquerda, o Dudu Bolsonaro votou a favor do projeto de lei, assim como a maioria dos bolsonaristas. Na segunda, tampouco houve resistência do bolsonarismo aos acréscimos feitos, incluindo a questão do racismo recreativo. Ou seja, não tinha senador bolsonarista? Por que eles não se opuseram ao projeto? Por que eles não se opuseram ao projeto? Os defensores da liberdade de expressão. Na terceira, o então governo Bolsonaro e o PL orientaram o voto sim, assim como os demais partidos, à exceção do Novo, que foi contra o projeto desde a primeira votação na Câmara. O Novo como partido. Embora veículos e ativistas bolsonaristas tenham destacado nas redes que a redação final da lei foi sancionada pelo presidente Lula, isso só ocorreu porque a tramitação terminou no último mês do mandato de Jair Bolsonaro, que igualmente teria sancionado o texto, já que o seu governo e seu partido endossaram. Vocês entenderam? Aí ele vai botando o Felipe Moura Brasil de maneira brilhante, tá, os detalhes do projeto de lei. Que acho que aqui não cabe aqui, que a gente já sabe o resultado do projeto de lei. Tá? Vamos lá, agora os nomes, sobe. Essa alteração foi aprovada na Câmara. Vamos lá, quem votou a favor? Eduardo Bolsonaro, além de 25 do PSB e da esquerda. Os 33 deputados do PL que compareceram à sessão também votaram a favor, assim como a maioria dos bolsonaristas do PSL. Como? Vamos lá! Vamos fazer lista de presença aqui dos defensores da liberdade de expressão. Bibo Nunes. Presente. Soraya. Presente. Francisquini. Presente. Felipe Barros. Presente. Luiz Lima. Presente. Do Novo lá, né? Do Novo do Rio, né? É muito engraçado, Luiz Lima do Novo do Rio. Só lembrando aqui os militantes do MBL, que eu vou lembrar isso mais tarde. Luiz Lima do Novo do Rio. Tá? Galera do Rio de Janeiro do MBL que tá assistindo a live, lembre-se disso. Marcelo Álvaro Antônio. Presente. Vitor Hugo. Presente. E já outro. Agora temos que votaram contra. Bia Kicis, Carlos Jordi, Carol Detone, Júnior Amaral e Luiz Felipe de Eurem Bragança, todos do PSL votaram contra. Além de Paulo Eduardo Martins, Roman, Diego Garcia e Reinhold Stefanes. Entre os partidos, somente o Novo, à época, orientou o voto ao contrário. Na orientação feita em plenário, Gilson Marcos alertou sobre as penas proporcionais. Então o Novo já estava certo ali. Tá? Participar da comissão, blá, 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 blá. Cara, acréscimos e aprovação do Senado em 18 de maio de 22. Uma das sugestões feitas pela comissão do Senado foi a do racismo recreativo. Caralho, cara, isso é bizarro. Vamos lá. Então, isso passou no racismo recreativo como forma de coibir piadas, né? Vai descendo e tal. Esse aumento de pena ficaria previsto no artigo 20. Quem votou com a emenda? Jorge Cajuru, Rose de Freitas, Mara Gabrilli e Randolph. Desce. Aí ele vai colocando a nova redação como foi ficando, incluindo as reclusões, incluindo o que pegou o Léo Lins, tá? Após a leitura do chamado substitutivo pelo relator, o senador Girão, à época do Podemos, hoje, assim, um bolsonarista assim, mais bolsonarista que o Bolsonaro. Eduardo Girão deu parabéns ao senador por mais um golaço. Eu vou repetir, sabe o Eduardo Girão? Aquele que anda com um fetinho? O Eduardo Girão do Novo? Sabe? O homem feto, que ele fica distribuindo fetos. Foi um dos caras que conseguiu a proeza de ser massacrado pelo... Meu Deus, o cara do racismo estrutural lá, Silvio Almeida. Lembra? O homem feto. Toma um feto aí pra você ficar... Ele parabenizou pela lei. A senadora Rose de Freitas, do MDB, também parabenizou o petista pelo relatório, assim como Zenaide, do PROS, e Nelsinho Trade, do PSD. A sessão foi presidida pelo Álvaro Dias, do Podemos, que encerrou essa etapa. Encerrar a discussão, sem emenda substitutiva, é dado como definitivamente. Beleza. Eles foram lá, fizeram um discurso antirracismo, né? E aí foi agora a aprovação final na Câmara. O governo Bolsonaro orientou a favor. O governo Bolsonaro orientou a favor. Eu vou repetir. O governo Bolsonaro orientou a favor o projeto que prendeu eles. Que condenou o Léo Lins. Eu vou repetir. O governo Bolsonaro orientou a favor. Então eles estão tentando fugir, falando, o Lula sancionou. O Lula sancionou o quê, ô cara pálida?
O que o Lula sancionou, o Bolsonaro sancionaria. Tanto que o governo Bolsonaro orientou a votação como, Riso, pro projeto? A favor. A favor. Alguém... A gente precisa dizer algo mais? Há algo mais pra ser dito? Vamos ver o que o Bibo Nunes disse. Bibo Nunes declarou: digníssimo presidente, novos colegas, uma honra estar nesse ringue onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável, Bibo Nunes, porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Muitas pessoas, quando se veem com centenas ao seu lado, se sentem encorajadas a atacar com blá 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 blá. Beleza. Blá 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 blá. Todo o discurso do Bibo Nunes. Por isso, meu nome é presidente, sou totalmente favorável. A deputada Soraya Santos também. Presidente, o PL encaminha assim. Repita, Riso. O PL encaminha assim. Presidente, o PL encaminha assim. Vocês precisam clipar esse trecho da live, cortar esse trecho da live. E vocês precisam, Riso, tem que divulgar aí no chat o link do antagonista. Você tem que divulgar essa matéria do antagonista pra todo mundo. Porque é isso que o Kim Paim, o Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro não quer que você saiba. Eles ficam aquela, faz o L, faz o L, olha só o que, filho da puta. Olha só o que, filho da puta. Tá? Vocês, eu sei o que é ter família perseguida por vocês perseguiram o Danilo Gentili, o Léo Lins está sendo preso por uma lei que contou com todas as digitais do bolsonarismo em todas as etapas da feitura. A autora da lei foi secretária da Mulher, nomeada pela Damares e pela Michele Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Tá aí a Michele Bolsonaro, vão concorrer pra presidente. Concorre aí com a Thieron. Concorre aí, ô Michele. Volta a colocar, tão pegando a Michele Bolsonaro, que se tratava de uma moça sem nada, nenhuma história. Ela ficava vendendo display de vinho, acho que a Aurora, dentro de um supermercado. Um deputado olhou e falou: pô, puta vendedora de vinho, vou chamar ela pra trabalhar na liderança de um partido político em Brasília. Faz todo sentido, né? Chamou ela foi trabalhar na liderança, lá conheceu o Bolsonaro, casou e agora ela bota a Thieron na Secretaria da Mulher junto com a Damares, né? Legal pra caralho. Puta, temos que eleger essa mulher presidente, porque ela é evangélica. É aquelas coisas que a gente vê, entendi, ela é evangélica, então, né, tem uma baita capacidade de julgamento. Então o projeto começa com a Thieron, que não é que ela foi recriminada por nada, ela foi premiada, né, estando no governo Bolsonaro. Thieron continua passando na Câmara com o voto do Eduardo, vai pro Senado, os bolsonaristas votam ali, volta pra Câmara e o voto o voto favorável ao projeto é dado pelo governo Bolsonaro. Ele, encaminha o voto sim. O PL encaminha o voto sim. O governo Bolsonaro encaminha o voto sim. Aí o Bolsonaro não veta, que ele poderia ter vetado, não veta, deixou pro Lula. Aí o Lula quer se beneficiar do projeto, ele tá aqui, tá sancionado os bolsonaristas. Faz o L! Faz o L! Faz o E! Agora quero ver, né? Olha o isentão. Culpa de vocês, seus filhos da puta. Culpa de vocês, seus canalhas. Faz o L! Faz o L! Olha só, pegamos, hein? Como se pegaram porra nenhuma. Fica aí com essa conversa mole. Cortem esses meus textos, pausem, joguem, divulguem nos seus... E divulguem o link do antagonista. Pessoal dos cortes que tá no chat, quem divulgar o trecho no Instagram ou no Twitter, manda o link pra mim lá no Discord de cortes que eu vou divulgar. Só que é muito importante, porque o Felipe Moura Brasil, Danilo Gentili, Júnior Ramos, acho que o Alan dos Panos, quem mais? Alguns perfis, até o Funil do MBL, toda essa galera massacrou. Viraram o jogo pra cima dos bolsonaristas. Hoje o Kim Paim teve que ir lá, veja bem. Sabe outro que teve? O Felipe Barros, né? Foi. Agora o Felipe Barros, depois de votar sim pelo projeto, aí agora o Felipe Barros, ele tá... Agora ele quer consertar? Ele confessa que votou a favor. Então vamos lá, vamos ler. Vamos lá. Começa lá em cima. Sobe. Ele começa... Não. Sobe ele falando que protocolou o projeto, originalmente. Que tem um post dele falando do projeto. Aí. Ó. 5 de junho. Cumprindo o que afirmei para Schmidt Paula, acabo de protocolar um projeto de lei para derrubar a legislação que hoje está criminalizando. Nosso herói, hein? Eu, assim... Eu tenho carinho pelo Felipe Barros, né? É um cara que foi do MBL, abandonou e tal, virou bolsonarista, né? Ou sempre foi bolsonarista. Beleza, tal.
dito isso, né, cara, não tenta corrigir a cagada. Você não vai corrigir a cagada, a cagada tá feita, né? Não adianta, protocolei, agora o nosso líder sócio. O sócio está cagando, cara. Tá cagando pra isso. Todo mundo cagando pra isso. Vamos lá, agora como é que ele foi cobrado? Vamos ver ali o papo. A Paula Schmidt, que é uma maluca, xarope do bolsonarismo, foi lá. Pessoal, lamento informar, mas o deputado Felipe Barros também votou sim pela criminalização da piada. Deputado, nós nos seguimos aqui mutuamente e confio que o senhor vai ver essa mensagem. Já elogiei algumas vezes, merecidamente. Poderia, por favor, explicar sua decisão? Vamos ver o que ele falou. Oi, Schmidt Paula, já te elogiei publicamente, blá, 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 blá. Vamos lá. Em relação à SPL de 21, o texto aprovado na Câmara e relatado pelo deputado Brito era muito simples. Blá, blá, blá. O texto foi pro Senado e voltou de lá com uma redação horrível que descambou para a criminalização da piada. Esse texto, por sua vez, foi aprovado de forma simbólica já em dezembro de 2022. É óbvio que sou contra a criminalização, já estou trabalhando... Ou seja, você não viu? Você não viu? A liderança encaminhou, só saiu votando. Porque o ponto é assim, eu não acho que de coração o Felipe Barros seja, e os bolsonaristas eles sejam, né, eles estavam ali com um grande plano. Não é. O lance é fingir que liga pro assunto, porque a matéria volta pra Câmara e eles fingem que ligam, mas não ligam. E aí votou e dane-se, larga a mão. Não eles pouso-alegraram. Eles não ligam pro assunto. Como eles não ligam pro assunto, nem deixa. Aí o governo indicou sim. Por quê? Porque sim. Porque foda-se. Porque eles não ligam. Porque esse é um assunto importante pra eles. Eles querem fingir que é importante. Eu poderia ser, e esse é o ponto, tá? Eu poderia ser desonesto e falar, não, isso faz parte de um projeto bolsonarista de perseguição a adversários políticos, porque eles perseguem humoristas, como perseguiram o Danilo Gentili. Poderia adotar esse discurso, que é o discurso deles, que é o discurso de filho da puta. Eu não vou fazer discurso com o Felipe Barros. Eu vou falar a real. A real é que eles não dão a mínima pra isso. Não dão a mínima. Votaram lá porque, em geral, os parlamentares bolsonaristas são, pra falar o mínimo, desatentos. São só preocupados mais com like do que com o desempenho parlamentar. E aí deixou passar. E agora quer corrigir, agora que Inês é morta, quer corrigir? Simplesmente porque deu bosta. Agora a Inês é morta e querem corrigir. Agora não dá, né, cara? Ou vai passar isso no governo Lula, vai sancionar? Agora a Inês é morta, né? Então não adianta ficar fingindo, como eles fingem, que eles, liberdade de expressão, fica lá como, acabou, o bolsonarismo não liga pra isso, nunca ligou pra isso, e quando pôde perseguir adversário, perseguiu. Quando pôde arrancar filme do Danilo Gentili do ar, arrancou. Sempre fizeram isso. Não adianta fingir o que não é. Você não vai falar que um tomate é uma maçã. Não vai. Pode até falar que é parecido de forma, não é igual. Então vocês não são isso. Parem de fingir. Vamos lá. Aí o Dudu Bolsonaro, né? Nosso querido Dudu, tá lá, né? Se achando, faz o L, né? Por que será que o judiciário está tão à vontade? O que mudou? O paulistíssimo Eduardo Bolsonaro, né? O deputado que já foi o mais votado de São Paulo. Por que será que o judiciário está tão à vontade? O que mudou? O carioca que veio para São Paulo e agora é o nosso deputado dos Estados Unidos está preocupado, porque o que mudou, hein? O Bolsonaro entrou. Boiteiro já, né? Contexto importante. O autor do post, deputado do Bolsonaro, votou a favor da lei que permitiu ai, Dudu. Mas agora eu sou um nacionalista. Temos que derrotar este liberalismo e unir o que converge. Vamos trazer para o que converge. Puta sacada, hein? Você vai ser populista agora. Nossa, hein? Que sacada, hein, Eduardo? Você agora vai ser ainda mais eleitoreiro. Agora você, né? Você é o brabo, hein? Aqui, né? A grande malandragem. Esse aí, né? O malandro deles. Ele tem que sempre ser usado pra... vou puxar aqui a defesa do povo. Vamos atacar os isentões. Esse cara vive de fazer isso. Vou atacar, vou botar pra ferrar, né? Botaram aí o Kim Paim, né? Pra fazer o game. Gentili e seus amigos são cúmplices do sistema que enfiar Léo Lins na cadeia. Acho que, né? Enfiou o Léo Lins na cadeia, né? Gente, tá tudo escrito errado, né? Tá bêbado? Aí, espero que os humoristas que ainda pensam se questionem porque tantas pessoas falam com convicção que Gentili criou o cenário de perseguição desde 19 com a IA, com a IA e a CPI. Ou seja, ele vai lá, você acha que os humoristas vão virar, puta, aí o Kim Paim tem uma conspiração que o Danilo Gentili com a IA e o Covidão, né? O plano lá do Alan dos Santos, lá com o Jing Jong-jing lá, tinha um grande plano que pegava o Dória
É isso, né? O Danilo Gentili é o mastermind de uma estratégia chinesa pra derrubar o Bolsonaro, ou alguma merda do gênero. São sempre essas teorias que eles vão criando. Juntam pontos dispersos, criam microconexões. Ele esteve com fulano. Tem uma teoria aqui, hein? Peguei. Igual, lembra do negócio das montanhas Tatra? O que eles estavam fazendo montanha Tatra? Não sei, cara. Sempre essas merdas. E ele tentou jogar isso aí no meio. Mas se fudeu, cara. Péssima ideia. Porque aí vai pegar gente esforçada, obstinada, inteligente, e as pessoas vão cavucando. Aí o cara fica peladinho no meio da rua. Aí o Danilo, né? Porra, o Danilo, cara, é amigo pessoal do Léo Lins. O Léo Lins é vítima disso. Se o Léo Lins desse aso a esse tipo de besteirol dos caras, ele estaria puto com o Danilo, né? Pelo contrário, o Léo e o Danilo, que são vítimas dessa gente, estão publicamente fazendo enfrentamento. Aí o Danilo veio. Se a vontade da família Bolsonaro for feita, acontecerá comigo o mesmo que está acontecendo agora com o Léo Lins. Estão me levando nesse exato momento pro mesmo tribunal criminal e pedindo a mesma prisão pra mim. Mas o idiota abaixo vai ignorar isso. Então o que acontece? Carlos Bolsonaro pede 3 anos de prisão pra Danilo Gentili. Carlos Bolsonaro pede prisão de Danilo Gentili por chamá-lo de mentiroso, covarde e traidor. Ué, não são eles os heróis da liberdade de expressão? Agora um outro perfil que é bem legal, do Leonardo Lopes, falou: mas não é tudo igual, que é o argumento dos Nicolas, é um argumento nicolista, né? Corta para Carlos Bolsonaro pedindo 3 anos de prisão para o Danilo Gentili por ter chamado ele de covarde, e o Eduardo Bolsonaro votando a favor da lei que foi utilizada para mandar prender o Léo Lins. Eu acho que tudo isso, que eram os elementos que já estavam na internet, a gente já estava usando, ficou ainda mais agravado com essa matéria. Isso é apuração jornalística. Novamente, vamos pedir palmas pro Felipe Moura Brasil. Espero sempre que a missão trabalhe direito, tá? Pra saber que um dia o Felipe Moura Brasil não vai fazer uma matéria dessa, porque a gente não vai dar razão pra tomar uma matéria dessas. A gente não vai ser um político merda pra tomar uma matéria mostrando quão merda nós somos. Porque ali é o seguinte, é o Felipe Moura Brasil expondo quão merda esses caras são. O quão merda esses caras são. Que coisa merda, cara. Tem um vídeo ali do Felipe Moura Brasil falando? Merece. Câmara para ser votado, e quando o texto voltou à Câmara para ser votado, lulistas e bolsonaristas discursaram a favor dele. Vamos começar pela comunista Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Pode soltar, que é rapidinho. Se reconheça que este país ainda é um país racista, estruturalmente racista. A gente muitas vezes vê um crime ser considerado uma injúria, quando deveria ser considerado um crime de racismo. E este projeto evolui para uma tipificação da injúria racial coletiva, que é um passo importante na tipificação da injúria. Agora vamos ver o bolsonarista Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Ainda para discutir a favor, o deputado Bibo Nunes, Rio Grande do Sul. Digníssimo presidente Gilberto Nascimento, novos colegas, uma honra estar neste ringue onde eu luto pelo Brasil. Esse projeto sou totalmente favorável porque ele esclarece muito bem a injúria racial, principalmente em ambiente coletivo. Muitas pessoas, quando se veem com centenas ao seu lado, se sentem encorajadas a atacar covardemente pessoas, independente de credo, etnia ou time de futebol. Então temos que frear esse tipo de injúria racial. Mas também é bom salientar que tem muitos políticos, principalmente de esquerda, que tentam fazer demagogia e que forçam dizer que estão contra um ato racial. Isso tem que sair do âmago, das entranhas, aquela sinceridade em saber tratar o seu irmão, independente de cor. Mas isso está intrínseco no caráter. Então não venha com teatro, com historinhas, que tem que ser assim, assim, quando isso deve ser totalmente natural do ser humano. Tratar o próximo pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu desempenho no trabalho, e jamais pela cor. Agora, deixo bem claro também que não admito demagogos que querem se auto-intitular como defensor máximo, maior do que é uma injúria racial ou racismo. Quem tem esse sentimento tem com naturalidade, trata todos com igualdade, sem ensaio, sem teatro, todos são iguais. Cor, religião, nada interfere no tratamento ao próximo. Todos com naturalidade e com igualdade. E assim teremos uma nação digna de todos. Por isso, senhor presidente, sou totalmente favorável a esse projeto. Muito Aí, bolsonarista totalmente favorável a esse projeto e recriminando o teatro alheio enquanto faz ali uma performance na tribuna da Câmara. Agora vamos ver a bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Lembrando que a gente está naquela que eu chamei de terceira etapa. Depois que o texto aprovado pelo Senado com alterações em relação ao texto que veio da Câmara, voltou para a Câmara. Então nós vimos o discurso do Bibo Nunes a favor do projeto. Agora vamos ver o da bolsonarista Soraya Santos, do PL do Rio. Pode soltar.
Em nome do PL, a deputada Soraya Santos. Presidente, o PL encaminha assim. Queria destacar, deputado Antônio Britos, a importância desse projeto e a generosidade de Vossa Excelência, dando nome às pessoas que construíram o resultado dessa relatoria. Destacar alguns pontos, presidente, que são muito importantes. E no relatório do deputado Antônio Brito, ele trata de incondicionalidade quando tem a injúria racial. E ela aumenta o tipo penal, ela não cria um tipo penal, mas quando essa injúria ela é coletiva, nos moldes que a gente tem visto, ela aumenta a pena para 2 a 5 anos, para que forma a gente possa punir efetivamente. A pena anterior era muito pequena. Então esse relatório traz algumas novidades que são muito importantes para o combate dessa injúria que ainda assola a sociedade brasileira. Nós temos que entender, deputado Antônio Brito, que um dia nós não vamos precisar mais discutir essas matérias, que finalmente homens e mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as religiões são definitivamente iguais perante a lei. Parabéns pelo relatório. É mais uma ferramenta no combate à injúria racial que essa casa promove. PL, portanto, senhor presidente, encaminha sim. Aí a orientação do PL, o partido de Jair Bolsonaro. Por favor. Aí a vinhetinha com aquela fala que deu que falar. Por favor. E o presidente da sessão, Gilberto Nascimento, buscou agilizar a votação, já que todo mundo estava concordando, ele quis definir o voto sim de todos os partidos. Aí lembrou que o Novo era não. E aí o deputado Thiago Mitrô, do Novo, pediu a palavra. Vamos assistir. Em votação, portanto, substitutiva do Senado Federal. Para orientação de bancada, eu gostaria de solicitar aí se podemos colocar sim para todos, até por provavelmente o Novo dizendo não, ok? Registre, portanto, o voto do Novo como não. Se puder orientar, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para orientar. Perfeito, presidente. O Novo reconhece aqui a gravidade ainda do racismo no Brasil e que devemos ter políticas públicas de enfrentamento a isso. Agora, como um partido que defende veementemente a liberdade de expressão, nós acreditamos que não deveríamos ter crimes de opinião nesse país. Nós, inclusive, já apresentamos um projeto de lei para que as questões, o que hoje são crimes de injúria e difamação, deixem de ser crimes e parem de ser tratados no Código Penal e sejam tratados na esfera civil. Claro que todo cidadão tem responsabilidade naquilo que diz e deve ser penalizado caso aquilo que ele diga ofenda ou prejudique um terceiro. Agora, não acreditamos que isso deve estar na esfera penal, mas sim na esfera civil. Por isso que já fomos contrários ao projeto quando passou pela Câmara na primeira vez, mas acreditamos que o Senado ainda tornou mais grave essa posição que nós temos em relação a isso. Por isso preferimos manter o texto da Câmara ao contrário. Ok, por isso preferimos manter o texto da Câmara, uma vez que achamos que o Senado agravou os pontos que são sensíveis para o Partido Novo. Por isso aqui Só um detalhe, o Novo foi contra o texto da Câmara também. Sim. E depois você vai agora a favor? Não entendi. nós votamos não ao texto do Senado, sim ao texto da Câmara. Ok, registrado o voto não. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. A matéria vai à sanção. Perfeito. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Portanto, está Acelera aprovada vai, blá, 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 a blá. matéria. A matéria vai à põe sanção. pra A redação frente. final da matéria. E aprove para que a lei de fato seja publicada no Diário Oficial. Foi o que aconteceu logo nas primeiras semanas do governo Lula, porque essa sessão ela aconteceu em 7 de dezembro de 2022. Aquele momento bastante turbulento, do qual a gente tem falado aqui, porque tem um processo em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre trama golpista. Semanas depois teve o 8 do 1. Então, o Jair Bolsonaro não sancionou, porque, enfim, não houve tempo para que ele fizesse isso, sendo que no dia 30 até ele foi lá para a Flórida, nos Estados Unidos. Então ficou a cargo do Lula a sanção, mas o governo Bolsonaro orientou o voto sim, o PL orientou o voto sim, então o Jair Bolsonaro, assim como o Lula, teria sancionado essa questão. Tudo isso que a gente mostrou, Duda Teixeira e Denis Xavier, dá margem a muitas reflexões, evidentemente. Primeiro, essa questão que eu trouxe no início, que é da mentirada que o pessoal joga na rede social para se eximir de responsabilidade em relação àquilo que deveria estar fazendo. Porque se é contra a condenação do Léo Lins, que foi baseada em determinados trechos da lei, por que não atuou para que essa lei não passasse? Por que não se manifestou contrariamente? Por que não estava cumprindo as suas atribuições? Estava mais preocupado com lacrar em rede social? Exatamente. Exatamente. O ponto dele é muito bom, que é o ponto de alguém que é intelectualmente honesto. O Felipe Moura Brasil está sendo intelectualmente honesto nesse caso. Olha só. Se vocês são tão preocupados com isso, por que em nenhum momento vocês se opuseram nisso? Não é? Se essa matéria é importante, em nenhum momento se preocuparam com esse assunto. Então se não se preocuparam, esse assunto não é importante. A gente fala, faz o L o quê? Vocês são... Cara, vocês têm mais responsabilidade sobre isso do que o governo Lula. Porque vocês tiveram meios de ação pra barrar durante todo o processo. Vocês sabiam, todo mundo já sabia que o PT é a favor disso. A culpa foi do bolsonarismo que passou. Tinham meios de ação, não fizeram nada, agora não adianta... E outra, Riso, ninguém tava indo culpar eles, essa é a real. Sim. As pessoas estavam putas e queriam defender o Léo Lins. E esse é o ponto, porque isso que não dá pra ter... Renan, por isso que assim, só um mongoloide como o retardado do João Bétega, só um retardado problemático com ele, com realmente um lesado, vai conseguir a união da direita. Ou o próprio Wilker lá com a união da direita. Você pode união da direita. Não dá pra ter união com essa gente. Então acontece, o Léo Lins vai, toma uma condenação absurda. A gente tinha que falar, porra,
enfrentamento a isso, vamos trazer luz. Não, a preocupação dos caras é tipo assim, a culpa é do isentão. O bolsonarismo, a primeira coisa que faz é apontar o dedo pros outros. Entendeu? Não tem união com esses caras. Esses caras são bichos. Esses caras são bichos. Não tem como unir. Uma pessoa que fala em ficar se unindo com eles é apenas oportunista em termos eleitorais. Não tem nada além de oportunismo em termos eleitorais. Porque esses caras, eles podem querer te usar numa determinada matéria em nome de uma união e depois ele pega e te descarta. Porque é isso que eles fazem entre eles. Estão lá se matando entre si. Se matando, tanto que eles não se aturam. Tanto que essa turma aí da família Bolsonaro, Kim Paim, lançou o Eduardo como candidato a presidente. Cadê o Nicolas apoiando? Cadê os deputados deles apoiando? Não tem ninguém, eles estão, cada um cada um por si, Deus pra todos. Olha só, pra todos, mas depende do Deus, depende da igreja neopentecostal que tá bancando, né? Pra um, o Deus é do André Valadão, pro outro é do Malafaia, depende do Deus aí em questão, né? O Deus mesmo dessa gente toda é esse aqui, ó. É o mamon, ó, é a grana. Esse aqui é o Deus que eles gostam, entendeu? Fica com esse papinho, liberdade de expressão, é mole, cara. Eu vou repetir só pra concluir. Isso começa, Luciano Ayan, é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Wanmin. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Você vai lá, começa com o Luciano Ayan, pega o sócio dele, trabalha com o Dória, pega o silêncio do Arthur do Mamãe Falei, pega o sócio dele que é o Pedro Beiró do MBL, começa a fazer esse trabalho, caça o mandato, o cambojano, em Kataguiri, cambojano paraguai, pega, faz a cassação do cambojano paraguai. Começa a descobrir por que ele estava vindo com essa história de cassação. Pega as informações que eu falei da reunião da QL4, envolvendo Barroso, envolvendo Alexandre. Você pega tudo isso, mais Marcelo Odebrecht, envolvendo Toffolo. Irmão, o que não falta são vias que foram abertas para o Bolsonaro poder desmentir e destruir todas as narrativas do gabinete do ódio, Mandetta dizendo que ele não foi científico com relação ao Covid, etc. É um turning point tão absurdo que eu acho que até o Tomás junto com a TT, você deu uma dica que eles conseguem fazer. Mas o André Mendonça, o Jorge, o Braga Neto e o Aras não conseguem. Porque para encaminhar em nome do PL, a deputada Soraya Santos. Presidente, o PL encaminha assim. Queria destacar, deputado Antônio Britos, a importância desse projeto e a generosidade de Vossa Excelência, dando nome às pessoas que construíram o resultado dessa relatoria. Destacar alguns pontos, presidente, são muito importantes. E no relatório do deputado Antônio Brito, ele trata de incondicionalidade quando tem a injúria racial. E ela aumenta o tipo penal, ela não tem um tipo penal, mas quando essa injúria ela é coletiva, nos moldes que a gente tem visto, ela aumenta a pena para 2 a 5 anos. Para que forma a gente possa punir efetivamente. A pena anterior era muito pequena. Então esse relatório traz algumas novidades que são muito importantes para o combate dessa injúria que ainda assola a sociedade brasileira. Nós temos que entender, deputado Antônio Brito, que um dia nós não vamos precisar mais discutir essas matérias, que finalmente homens e mulheres de todas as cores, de todas as raças, de todas as religiões são definitivamente iguais perante a lei. Parabéns pelo relatório, é mais uma ferramenta no combate à injúria racial que essa casa promove. PL, portanto, senhor presidente, encaminha sim. Ok. Nesse momento também